Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, seja bem-vindo você, ouvinte da Rádio Universitária, nossa rádio pública 99 FM 820 AM. Quem fala aqui é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Essa é a quarta temporada do Fora da Curva e agora nós estamos com 1 hora de duração. Lembrando que o programa também é reprisado todos os dias às 9 horas da noite aqui na Rádio Universitária. E você também pode assistir o Fora da Curva, né, pela nossa página do Facebook, é facebook.com/programa Fora da Curva, repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva, porque lá também dá para você mandar pergunta, comentário sobre o tema que a gente está conversando hoje, né? E nas eleições, que é sobre as eleições gerais de 2018. Nas eleições desse ano, além de escolher o próximo presidente do Brasil e o governador do estado, o cidadão também deve votar para senador e para os deputados estaduais e federais. Esses últimos, muitas vezes, devido até à grande quantidade de candidatos, acaba sendo um dos cargos mais difíceis dos eleitores de se lembrar. É a chamada amnésia pós-pleito, né? Segundo uma pesquisa feita pela empresa Ideia Big Data, 79%, pesquisa desse ano já, tá? 79% dos brasileiros não lembram em quem votaram para o Congresso nas eleições de 2014. Né? Para conversar sobre isso, o Fora da Curva convidou hoje a cientista social e mobilizadora da Rede Meu Recife, Camila Fernandes, e também a socióloga e coordenadora do SOS Corpo, Silvia Camussa. Bom dia, Silvia. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todo mundo aqui. É um prazer. Essa pesquisa ela também mostrou que 84% dos entrevistados acham que o Congresso não representa o povo e não trabalha pelos interesses do país. E aí eu queria começar, Camila e Silvia, perguntando para vocês duas, o que é que vocês acham que é a principal consequência dessa amnésia pós-pleito? Será que esse esquecimento cria também essa zona de conforto para um deputado que trabalha, advoga em causa própria e menos em causa do país? Veja, quando a gente começou a fazer debate sobre a democracia brasileira, a gente do SOS integra a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Sim. Em 2005, a gente começou a fazer uma discussão sobre isso. Uma das questões que a gente via é a cultura política do nosso país, que é de muita delegação total. Você vota e depois você mesma não se preocupa de saber o que está acontecendo lá, a não ser que seja estimulado, né, ou algo grave aconteça. Isso vem por inércia se mantendo na cultura política, que alguns cientistas dizem até que nem é de representação, né? É de delegação total. Você entrega na mão do outro. A gente não tem no sistema político várias coisas que permitam você revogar mandatos que em outros países existem. Então, não existe na nossa cultura esse hábito de acompanhar o parlamento e até revogar mandatos se a gente um conjunto de eleitores, né, está insatisfeito com o desempenho desse ou daquele parlamentar eleito. Então, o sistema político não ajuda nessa flexibilidade, ele favorece que você esqueça tudo. E acho que uma das consequências é a dificuldade da gente se manter ligada com os prejuízos ou avanços que pode estar rolando no parlamento. Às vezes a gente até consegue ficar focado se você está engajado numa campanha A ou B de conseguir essa ou aquela mudança legal. Enquanto você está conseguindo 4 são derrotas e você nem soube, né? Então, acho que essa é a principal consequência, é perder a noção de para onde está indo o país. Em termos de consequência para a vida política nacional e da cidadania, se você não acompanha, né, a ação parlamentar, você perde a visão política de para onde a gente está indo, né? Acho que é um principal problema. Outra questão são as razões, mas aí a gente pode tentar procurar os motivos por que se esquece mais na frente, né? Já que agora o programa é de 1 hora, que bom. Agora dá para papear mais. O que você acha que tem? Eu acho que o desconhecimento, ele começa desde, além de tudo que acho que Silvia pontuou muito bem, sobre a falta de mecanismos de controle e efetivos, porque a participação que a gente tem, ela é muito fantasiosa, né? Ela é um grande espetáculo.
A gente vai, participa de conferências, participa de espaços. Isso é uma marca das últimas gestões aqui do Estado, inclusive, do fomento a uma participação social que ela é mais de cunho representativo do que efetivo, e representativo no sentido ficcional mesmo. Eu acho que o desconhecimento ele já começa desde para que serve um deputado federal, para que serve um deputado estadual, sabe? Então tem vários níveis de desconhecimento aí de funções que impedem que as pessoas cobrem de forma clara o que esse profissional está fazendo. E uma outra coisa também que precisa ser combatida e que muita gente esquece da importância dessa função é essa lenda, principalmente em um Pernambuco que é tão coronelista e que tem essas raízes tão marcadas que ligam nomes familiares a territórios específicos. A gente acaba votando mais nas pessoas em razão dessa genealogia do que necessariamente por competência. E como alocar uma pessoa X em competência tal se você não sabe do que está falando, né? Então, por exemplo, tanto deputados federais quanto estaduais têm funções, assim, descrevendo apenas, elas são parecidas, né? Em termos de fiscalizar o executivo, legislar, propor emendas e tudo mais, né? Nesse nível se parece. Só que tem algumas questões que são muito graves aí, que poderiam estimular as pessoas a participar desse controle, como conhecimento das dotações orçamentárias que vão para esses gabinetes, de como se constrói a questão dos salários dos parlamentares e qual é o poder real que as assembleias legislativas têm nas mãos. Porque durante esses anos de trabalho no meu Recife, e trabalhando dentro das assembleias e conversando com essas pessoas, o que a gente vê não é que não existam gabinetes acessíveis, mas a maioria dos parlamentares acaba se comportando como se fossem seus gabinetes pessoais, e não gabinetes do poder público que deveriam estar lá para atender o povo. E aí, justamente essa pergunta que você já trouxe também, eu falei de uma das causas, né? A gente tem, de fato, uma quantidade muito grande de candidatos. Às vezes é difícil até de lembrar quem foi candidato e quem não foi. Mas que outros motivos vocês acham que levam o cidadão a se esquecer tão fácil em quem votou? Veja, eu vejo 3 coisas bem importantes. Uma primeira é o próprio sistema partidário, do sistema político da gente. Ele é muito pulverizado e os partidos são um pouco ideológicos. Então, isso esvazia a qualidade das campanhas. Você fica mais proselitismo do que uma discussão mais aprofundada e ideológica da linha política de atuação parlamentar, né? Então, a população vai se despolitizando no processo de eleições. E aí você não sabe exatamente o que esperar daquele parlamentar que você votou. Isso ajuda você a se distanciar. Por exemplo, não sai na discussão que os parlamentares X, Y e B estão comprometidos com a redução dos investimentos na saúde pública. E tem outros comprometidos em defender o SUS. Isso não sai no debate das eleições. Então, você, afinal, não percebe direito o que é que eu posso esperar para depois ficar dizendo, agora eu vou ver se o cara conseguiu fazer o que ele estava dizendo, né? Então, é como se o parlamentar isso tem a ver com o sistema partidário um pouco ideologizado, né? E tem a ver, que aí não faz distinção ideológica entre quem defende o Estado, quem não defende, quem defende saúde pública, quem não defende, quem defende privatização ou não. Isso se vê depois, mas na campanha não aparece, é ruim. E tem a ver também com o sistema de coalizão, porque acaba que gera um fisiologismo onde muitos partidos fisiológicos, que são apenas legendas, não tem proposição nenhuma para o país, nem para o Estado, nem para a cidade, nem para o município, né? Eles acabam apenas vendendo seus cargos para os executivos e apoiando o que o executivo tiver. Então, no país de tradição, né, de sistema presidencialista, tanto o prefeito, o governador, que acaba dizendo o que é que eu vou fazer mesmo, porque o parlamentar, na verdade, vai negociar ali, né, o apoio ou não para o governo. É um problema do nosso sistema. Acho que esse é um fator muito importante. Agora, tem um fator que aí tem a ver aqui com a comunicação, né? Durante o exercício do mandato, a mídia corporativa não ajuda. Porque a pauta dela não é a pauta da cidadania. A pauta é dos interesses corporativos. Então, eles
eles, por exemplo, não costumam, na TV comercial, colocar o que está em debate na Assembleia Legislativa aqui do Estado, até porque tem uma hegemonia nacional da televisão, então a gente não cobre, e muito menos do ponto de vista do cidadão. É muito mais do ponto de vista do governo do Estado. Então a gente vê notícias assim, né? O governo mandou tal coisa para o Congresso ou para a Assembleia, mas está tendo uma resistência, a oposição diz aquilo, mas não tem uma cobertura do tipo, os pleitos populares em relação a tal questão estão sendo avaliados essa semana. É muito raro, precisa os movimentos fazer um esforço para a mídia cobrir alguma pauta que não vem a partir do executivo, entende? Então, isso eu acho que deixa a ação parlamentar despolitizada, né? Porque todo dia tem debate do interesse nosso. Seja privatizar a Petrobras, seja vender pedaço da Amazônia, seja ter direito de defender ou não terra indígena, seja LGBT ter direito trans a usar nome social. Todo dia tem debate dos nossos interesses. Mas aparece pouco porque fica só a partir do Poder Executivo, se mandou isso, se mandou aquilo, e não a realidade social da política. Eu acho que isso ajuda a despolitizar. Então, partidos fracos, muitos partidos, né, uma quantidade de candidaturas enormes, campanhas despolitizadas, pouco ideológicas, não mostra exatamente o que você quer, e uma mídia corporativa, comercial, que se não fosse os programas de mídia pública, não mostraria os vários lados das questões. Então isso gera uma despolitização geral na sociedade, e a gente acaba dizendo, quem foi mesmo que eu votei, minha gente? Já não me lembro. Foi fulana, ela tá até atuando bem, né? Mas fica assim. Fulano, que ajudou a minha prima. Foi, menino, que fulana trabalha para Cicrano. Tem umas coisas muito importantes aí, acho que Silvia colocou. Mas também é preciso dizer, e não é defendendo, mas pelo menos a imprensa da Alep melhorou nesse sentido. Imprensa oficial, né? melhor. Pela implementação tanto do site... Imprensa pública, eu disse a imprensa corporativa. Que é o que precisa ter mais. A gente precisa fazer esse reforço da importância da comunicação pública. E desde que foi implementado o site da Alep, eles estão com uma campanha... com uma composição melhor lá dentro, as informações elas estão saindo. Então, saem excelentes matérias. A Rede Meu Recife faz clipping todos os dias, então a gente vê basicamente tudo que sai, tanto nos diários oficiais como na mídia, tanto corporativa quanto na comunicação pública, e é preciso fazer essa pequena ressalva. Um outro fator que faz com que a gente não consiga participar bem é que durante o ano, eu acho que são 2 pontos. No pré-eleições, os grandes debates, a mídia, o foco todo está na disputa do poder executivo, né? Então, os debates que a gente vê na televisão, as propostas todas, elas se focam muito nessa figura, no caso, tratando a nível estadual do governador, né, ou do presidente, e os outros vêm como se fossem ajudantes da construção desse projeto. E isso isso simbolicamente é um problema, porque hierarquiza em termos de importância onde o eleitor deve focar a sua atenção. Mas um outro ponto que precisa ser colocado para o debate é o impeachment, o contexto de golpe, todas as coisas que aconteceram trouxeram uns holofotes muito grandes para as assembleias, para as câmaras dos deputados, né? E aí aquele verdadeiro show de horrores, porque eu assisti, acho que todo mundo passou por esse processo traumático, né? De ver eu voto pelo Brasil, com bandeiras, confetes e todos os artefatos necessários para aquela encenação dantesca. Mas começou a ter uma pergunta, caramba, quem são essas pessoas? De onde foi que elas vieram? Como é que essa pessoa foi eleita deputado? Então começou a ter todo esse jogo. Fui eu, né? Eita, fui eu. Meu Deus, será que fui eu que coloquei essa pessoa lá? E há esse risco de sim, pior que não, porque pelos cálculos de coeficiente eleitoral, não necessariamente é o seu voto que vai colocar um deputado na casa. Às vezes o mais votado não se elegeu. E isso é uma coisa que a gente precisa discutir melhor. E só para fechar esse ponto da comunicação, no pós, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a gente ainda tem um problema muito sério, que é a não transmissão das plenárias online, que é algo que a Câmara do Recife faz e que a Assembleia, mesmo estando num prédio novo,
cheio de recursos, que custou caríssimo, mais um prédio que se chama alguma coisa, Miguel Arraes de Alencar, porque todos se chamam assim, o Eduardo Campos alguma coisa, né? Um belo dia, daqui a pouco vai ter um decreto, todos os meninos nascidos têm que se chamar Eduardo. Estou esperando só isso acontecer. E a gente não tem acesso a isso todos os dias. Então fica difícil para o próprio cidadão e cidadã comuns estarem presentes nos espaços legislativos todos os dias, acompanhando as sessões plenárias. Né? Que é uma coisa que é facilmente resolvível através de transmissão online no Facebook ou no próprio site da Assembleia. Se a Câmara do Recife, que tem muito menos orçamento, consegue fazer, por que a Assembleia, com tudo high-tech, não consegue, sabe? Não é exatamente ciência de foguete, né? Mas eu achei interessante o que você falou, porque de fato é bem lembrado a parte de comunicação da Alep e da Assembleia Legislativa. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter um contato com eles recentemente. Eles têm toda uma preocupação de se colocar como comunicação pública, né? Não só como uma coisa institucional, né? Eles têm de fato toda uma preocupação sobre isso. A gente vai ouvir agora um depoimento da professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Cristina Araújo. Ela explicou também outras coisas que estão relacionadas à consequência de nosso voto para deputado. A gente tenta depois já a gente tenta novamente pegar o depoimento dela. E aí eu queria saber o seguinte: vocês duas acompanham de perto pautas que são bem específicas, né? Pautas que muitas vezes passam pelo Legislativo, pela Câmara dos Deputados. Eu queria que vocês explicassem melhor esse trabalho de vocês, né? O que é o Meu Recife, o que é o SOS Corpo. Como é que faz para uma pessoa que se interessa por essas pautas poder chegar junto? Opa, chegou. Acho que chegou. Chegou? Como é que a gente faz? Escuta primeiro? É melhor, né? E aí, a gente pode ouvir agora? Vamos ouvir agora? Vamos. Quero ouvi-la. Fugiu de novo. Então vamos lá. Então vai, vamos Silvia, lá. fica à vontade. Apresenta um pouco melhor o trabalho que vocês fazem. Em termos dessa relação com o sistema político, né, a gente atua por diferentes caminhos. Uma primeira coisa é fazer a leitura crítica das políticas que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que ler criticamente o que está sendo feito é algo importante, é algo que o SOS Corpo se coloca como tarefa sua, que é fazer uma leitura feminista de políticas que favorecem ou pioram a situação da vida das mulheres e a desigualdade no país. Então, leituras críticas sobre todo esse desmonte do Estado de Direito no país, a gente produz, publica, divulga. Essas leituras críticas ajudam os movimentos sociais, que são os agentes de mudança, são as forças vivas da sociedade organizadas, a fazer os debates. Então, a gente faz muito debate de conjuntura, tanto promovido por nós, como com outros movimentos, né, para construir junto essas leituras. Então, acho que, inclusive, num contexto de muita despolitização, principalmente a partir do golpe, né, que houve toda uma crítica sobre a política é ruim, partido é ruim, político não presta, não se interesse por isso, e não agora? vote, não vale a pena votar. Quer dizer, é uma entrega aos interesses de quem vota, né? Porque alguns votam e vários vão ser eleitos e as vagas vão ser preenchidas por uma turma. Então, é melhor todo mundo tratar de votar. Mas nesse contexto de despolitização e não vale a pena, também mostrar o que a gente está perdendo, porque vamos combinar, né? Os legislativos têm feito muitas coisas de regressão. Então, além de toda a regressão na área social, também em relação às mulheres, o conservadorismo, as bancadas evangélicas, a presença das bancadas de setores conservadores cresceu, né? Tanto no Congresso Federal como nas assembleias e câmaras de vereadores, né? É uma escadinha. Então, isso vem ameaçando muito na área de saúde, de direito à saúde, direitos reprodutivos, na área de educação, que são duas áreas muito sensíveis ao cotidiano. Então, para a gente que é uma organização feminista, essas áreas pesam muito, porque impactam diretamente na vida das mulheres, que tem a ver com as crianças, com os cuidados, com o cotidiano. Mas também, por exemplo, quando teve
a greve de caminhoneiros e toda a política de cobrança do valor do combustível pela Petrobras, que favorece os acionistas e desfavorece a dona de casa que precisa pagar o gás, a gente também cobriu. Então, produzir leituras críticas dos fatos, das políticas, do poder executivo, do poder legislativo, são contribuições que a gente se dispõe a fazer no SOS. E, na medida que o movimento faz lutas propositivas, porque eu acho que é o movimento que tem que liderar, a gente soma junto, né? Na construção das lutas. E para pessoa que se interessa por todas essas questões, como é que ela chega junto? Eu acho que eu acredito na organização, né? Então, ou chega num partido ou chega num movimento. Entendi. Isso que vai te fazer ter uma convivência. Aliás, teve um debate muito lindo um dia desse, onde a psicanalista Maria Rita Kell, ela dizia como se engajar nas lutas é terapêutico. Né? Porque você encontra outros, vê que não está sozinha no problema, você soma, você se organiza, você passa a ter um lugar para ir depois do trabalho, conversar sobre as coisas do dia, você tem uma nova comunidade de convivência, né? Onde você pode experimentar estilos de vidas e empatia, né? Sobre que mundo que eu quero, né? E sai um pouco do individualismo, e eu acho que isso ajuda a gente a estar junto e se fortalecer. Então, eu acho que todo mundo que quer ajudar a influenciar o seu país e contribuir nos rumos da sua cidade, do seu condomínio, da sua escola, deve se organizar nos espaços, né, de organização que estão dados, ou construir outros. Porque sem coletivo a gente não pensa criticamente, porque ninguém pensa criticamente sozinho. A gente vai construindo, ouvindo a palavra de um, a de outro, e vai tirando a conclusão. Então, essa roda de conversa nos movimentos é muito pedagógica, né? O pessoal sempre diz, o movimento foi minha faculdade, né? Então, se organizar ou em partidos, ou em movimentos, em coletivos, é algo muito importante para se apropriar melhor, porque a voz isolada é difícil de reverberar, né? Temos que ser milhões. O meu Recife faz uma coisa que é muito próxima, inclusive a um monitoramento, né? De propostas importantes que se elas foram encaminhadas ou não. Explica um pouco mais. Lá a gente diz que a cada dia é um susto diferente quando a gente abre o Diário Oficial, né? Porque sempre vem alguma bomba lá dentro travestida de repasse, crédito suplementar ou coisa do tipo, né? Então, a Rede Meu Recife é uma rede de mobilização e de ativismo que está em outras, assim, não se chama Meu Recife, claro, mas a gente faz parte da Rede Nossas Cidades. Então, a gente está ligado a várias outras cidades do país, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Campina Grande e também Campinas, lá no interior de São Paulo. Então, a gente já faz essas conexões em rede e trabalha dessa forma muito interligada. Então, muito do que Silvia fala é basicamente o meu dia a dia. Tive a oportunidade de ir a vários debates lá no SOS, pretendo continuar indo. E eu acho que, só falando um pouquinho mais sobre o Meu Recife, a gente atua em várias pautas. Não é nada tão específico, mas tudo que diga. A gente tem um alcance, uma área metropolitana de atuação. Então, tudo que diz respeito à região metropolitana do Recife e que verse sobre direito à cidade são pautas nas quais a gente entra. Então, a gente já trabalhou e trabalha, desde fazendo esse monitoramento dos documentos oficiais, das publicações, até passando. A gente teve uma atuação muito forte do ano passado para cá na pauta do transporte público. Eu tive o prazer de estar no Fora da Curva esse ano falando sobre CPI dos transportes e sobre a quem interessa esse caos no transporte público com o companheiro Pedro Joseph. E a gente ainda está atuando nessa pauta. Então, mobilidade urbana, gênero, a gente também teve na briga pela implementação do protocolo de feminicídio, que eu espero que saia, né? Estamos esperando, estava tendo um IGT, e aí a gente pode discutir isso depois. Mas, então, a gente atua em várias pautas, desde a implementação de ciclovias a essa briga mesmo orçamentária. A gente atuou pelo não aumento do auxílio alimentação dos vereadores da Câmara Municipal do Recife. A gente denunciou também o apadrinhamento de políticos que acontece dentro do Tribunal de Contas do Estado, coisa que até agora o presidente está tentando se manter em silêncio, né? O que é também uma prática muito comum. Eu acho que a gente está num momento muito rico, sabe? Eu tendo a olhar... Teve uma frase que Silvia falou, como é?
a realidade não está me permitindo ser muito pessimista, eu tenho que guardar meu pessimismo para dias melhores. É exatamente isso. Agora não está dando. Eu acho que a gente está num momento muito interessante e rico de aprendizados mesmo. Assim como a Rede Meu Recife, e para quem quiser chegar junto da gente, a gente tem um site que é o www.meurecife.org.br. Você pode se cadastrar ou mandar uma mensagem para o WhatsApp da gente, que é o 981196875, e se engajar em pautas que a gente esteja tocando, ou se você achar que a gente deveria entrar em alguma, é só chegar também. A gente faz reuniões abertas, então dá para passar para tomar um café com a gente lá no escritório, a outras coisas. E vocês têm um sistema aberto de doações também, né? Temos pra quem sim. quiser doar frequentemente todo mês. Isso. A gente não... Claro que se você quiser participar, você não é obrigado a doar. Mas como nós somos uma rede autônoma, então as doações são sim muito bem-vindas. Só para falar um pouquinho mais, acho que a grande ação do Meu Recife, a grande pauta na qual a gente se engaja é para aproximar a política pública do cidadão e da cidadã no seu dia a dia, que é um grande desafio, porque todo mundo tem sua rotina, suas contas para pagar e etc. E aí as pessoas se esquecem de tomar conta da sua vida pública no sentido de participação política. Sabe? A gente tem essa vida que se falava muito na questão de o que é você exercer sua cidadania, né? E todas as responsabilidades que isso traz e que vai muito além do voto. Então, não importa de qual é o partido, de qual é a região, é preciso que todo cidadão e cidadã saiba que quando chegar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele tem o direito a ser atendido por deputado X ou Y, independente da legenda. E essa não é a realidade que a gente vive hoje. Por exemplo, eu venho tentando me reunir com o presidente da bancada do governo, que é o deputado Exaltino Nascimento, e descobri, lendo o regimento da casa, de que eles não são obrigados a receber as pessoas. Então, aquilo ali meio que funciona como um gabinete particular. Então, a gente precisa se perguntar quem a gente está colocando lá dentro. Não estou dizendo que essa é a postura de todos. Mas quando um líder do governo se recusa a conversar com a população, é porque alguma coisa está indo bem errada. E aí um dos nossos grandes trabalhos é convidar as pessoas para oportunidades de engajamento efetivas e dizer, olha, você pode, a política sua, e sim, é só chegar e participar mesmo. Seja no movimento, num partido, atuando em uma rede, ou tirando 30 segundos do seu tempo para pressionar em uma mobilização nossa. É possível ter vida política ativa, sim. A gente vai dar um intervalo rapidinho e aí a gente já volta para nossa conversa. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. 9 horas, Radiola NZ Volume 1, Nação Zumbi. Farto de conselho e de chouriço, maltratando o velho coração. Às 10, Anelisa Assunção, Taurina. Quem é farinha no bolo não sola. E às 11 horas, Cali Real. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde. E aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. A Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Você não está conseguindo resolver seu problema diretamente com a prestadora de celular, telefone, internet ou TV por assinatura?
Ou acha que seus direitos não estão sendo respeitados pela empresa? Então registre uma reclamação na Anatel pela internet, de qualquer lugar, a qualquer hora. É fácil. Tem em mãos o número de protocolo de atendimento com a prestadora. Você pode reclamar pela internet mesmo. Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Descreva o seu problema com detalhes e clareza. Depois disso, é a prestadora quem vai te dar uma resposta. A empresa deve fazer isso no prazo de até 5 dias úteis. Vamos repetir o endereço na internet: www.anatel.gov.br/consumidor. Quer ver outras dicas? Acesse facebook.com/anatel.oficial. Café Colombo, todos os domingos, 14h. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o Fora da Curva e a gente está agora no telefone com o cientista político Gustavo de Andrade Rocha. Bom dia, Gustavo. Você está me ouvindo? Bom dia. Consigo ouvir perfeitamente. Esse ano a gente tem uma novidade que é a votação nominal mínima, né? Diferente da eleição passada para deputado federal. Eu queria que você pudesse explicar um pouco sobre o que é isso, o que é essa mudança. Bom, primeiro eu agradeço o convite para participar do programa. É muito interessante discutir política e principalmente perto das eleições, que a população está ávida a saber. Bom, a votação mínima, a chamada cláusula de barreira, ela é, na verdade, um dispositivo eleitoral que impede que um partido com uma votação muito pequena, mesmo que suficiente para eleger um candidato ou outro candidato, ele efetivamente compõe o parlamento. Então, se o partido ele não consegue uma votação expressiva, mesmo que ele eleja algum deputado, ele fica sem a vaga e esses votos estão distribuídos entre os demais partidos através do Código Eleitoral. Entendi. E uma coisa que tem se conversado muito, bastante, na verdade, desde a última eleição para essa, são as possibilidades os caminhos para uma reforma política no país. E aí eu queria saber um ponto de vista teu. Que reformas você acha que poderia trazer boas mudanças, por exemplo, para o nosso legislativo? Bom, falar de reforma política no Brasil é um tema bem amplo. Sim. Mas geralmente, quando se fala das propostas no Congresso, enfim, que é discutido efetivamente, são questões de reforma eleitoral. Do ponto de vista de reforma eleitoral, a gente pode fazer até pequenas reformas que trariam grandes benefícios. Eu, pessoalmente, não sou muito favorável a reformas eleitorais muito amplas. Por exemplo, tem uma grande discussão a gente mudar do voto proporcional para o distrital ou para distrital misto, porque eu acho que cada sistema eleitoral vai ter muitas falhas. E, sim, é mais interessante que a gente tente melhorar o que a gente tem e sabendo dos problemas dele do que criar um novo. Agora, do ponto de vista político, de reforma política mesmo, aí você tem várias outras coisas, por exemplo, o número de partidos, a questão de financiamento de campanha, você tem a questão da composição do parlamento. Se você cria algumas formas de regulação, por exemplo, do sistema partidário, você já impede ou poderia buscar impedir os chamados partidos legenda, né, ou legendas de aluguel, que são um grande mal à ideia de democracia. Você tem um partido que se vende para que alguém possa disputar uma eleição sem um alinhamento entre propostas, ideias, né? A gente está vendo agora alguns candidatos que estavam loteando espaço em partidos para serem candidatos. Isso é muito ruim. Isso, do ponto de vista republicano, democrático, é prejudicial. A meu ver, a reforma, ou qualquer possibilidade de reforma política, ela tem que caminhar nesse sentido, no sentido de construção de instituições, de república e de consolidação da democracia. Entendi. Gustavo, muitíssimo obrigado por sua participação, tá? A gente vai voltar aqui para conversar no estúdio. Até mais. Até mais.
E aí a gente está já, inevitavelmente, aí cruzando na nossa conversa essa coisa dos partidos e tudo mais. E aí você estava falando sobre os instrumentos que a gente tem justamente para verificar a atuação dos partidos em determinadas pautas, né? Que você falou que tem alguns caminhos que o eleitor pode se informar melhor. Que caminhos são esses? O brasileiro é um povo muito criativo, né? A gente, quando vê essas dificuldades, a gente inventa as nossas ferramentas. Tem algumas iniciativas, tanto da Rede Nossas quanto de fora, que podem ajudar muito a você que está ouvindo a gente agora, tanto entender melhor a atuação parlamentar de quem já teve a oportunidade de estar ocupando esse cargo, quanto outros instrumentos para você conhecer melhor quem são essas novas caras que estão se propondo a ser essa renovação que a política brasileira tanto precisa. E que às vezes só tem a cara mesmo de renovação, porque quando você vai ver partidos e propostas, não é bem assim que funciona. Então, deixa eu listar algumas para vocês. Uma que eu recomendaria muito todo mundo dar uma olhada é num site chamado Radar Governamental, que eu não sei se todo mundo conhece, que é o www.radargovernamental.com.br. Ele faz monitoramento do legislativo, tanto por pauta, a questão dos stakeholders, lobby, a questão das conexões. Ele é um site muito completo. Então, para você conhecer tanto as atuações partidárias em bloco, quanto para você ver as atuações parlamentares individuais, é um site que vale muito a pena. A gente usa muito. No meu Recife, eu faço uso pessoal dele, inclusive, para entender melhor como é que tal mandato se situa. Sobre uma atuação que a gente já fez, já desenvolveu dentro da Rede Meu Recife, também tem uma iniciativa chamada Me Representa, que a gente, na verdade, nas últimas eleições, fez um trabalho junto com essa galera que está aí de novo, para justamente você poder conhecer candidaturas que sejam pró-pautas de gênero e também que sejam a favor de candidaturas pró-LGBT. Vale muito a pena conhecer. Isso aí é quem está vindo, né? Também tem alguns dispositivos locais para votação. Então, o pessoal de Campinas, via Rede Nossa Cidade, como lá também em Porto Alegre. Aqui em Recife a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente. Tem o Vota SP, também tem o Vota Porto Alegre, onde você pode verificar tanto quem são essas candidaturas estaduais e federais. Falando em coisas mais abertas, a gente tem o ranking dos políticos, que já é antigo, acho que esse o pessoal já deve conhecer um pouco mais, né? E também um app chamado, que eu fiz uma pesquisinha antes de vir para cá, que é o Detector da Corrupção. É um app que você baixa e você consegue ver quais políticos estão indiciados no TCE, no TCU e etc., que estão sofrendo algum tipo de processo de corrupção, respondendo a isso, que processo em que altura ele está. E se fosse falar de um outro muito importante, que a gente precisa conhecer também, é o Ruralômetro, que é uma outra iniciativa super bacana, onde você pode ver como votaram os últimos deputados, tanto federais quanto estaduais, com questões relativas à pauta ambiental. Então, quem soltou a ordem para queimar, você consegue ver nesse site. E é um mecanismo super interessante, de fácil leitura, com um infográfico muito gostoso de se ler, e é algo que essa nova geração que vem se preocupando com informações políticas, como embalar isso. Vale a pena também fazer uma ressalva para um outro companheiro de organizações, que é o Politize, que para quem quer começar a se informar, entender qual é a função de cada deputado, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, como funcionam os coeficientes, se quiser recuperar um pouco o que o próprio Gustavo falou, é uma plataforma incrível para você aprender. Fora iniciativas locais que tem aqui, como o Politique. Nas últimas eleições, o Meu Recife fez uma atuação mais voltada para o executivo, que a gente pretende fazer esse ano de novo, que é o Detector de Mentiras, que é basicamente a gente acompanha os debates, mas aí é mais relativo ao executivo estadual, com uma gama de especialistas para a gente ver quem está falando a verdade e quem está mentindo, porque se mente muito na hora do debate. Com o legislativo, a gente não tem a mesma facilidade, porque esses momentos não existem. Então, acho que vale soltar também que a gente vai gerar um relatório no final das eleições, que é um projeto que a gente está chamando de Reprovados por Falta. Que, na verdade, só para explicar um pouco, diz respeito à presença nas câmaras e assembleias de candidatos que já têm uma atuação parlamentar e que simplesmente estão desaparecendo
das suas funções, recebendo igual, sem nenhuma justificativa para estarem faltando as suas funções. Então é uma outra coisa que a gente também precisa ficar de olho, porque a gente está pagando basicamente para pessoas estarem fazendo campanha. Eu anotei todas as dicas aqui e depois do programa a gente vai disponibilizar esses links lá na página do Fora da Curva. Isso é muito bom. E Bruno. aproveitar e complementar que a gente também tem o truco de eleições da Marco Zero, né? Que esse ano vai ter uma parceria direta aqui com Fora da Curva sobre checagem de fatos, né? Sobre checagem justamente do que os candidatos... A gente teve uma conversa nas últimas eleições. Imagino que a gente vai ter outra esse ano também. E uma coisa que a gente está conversando sobre... Eu comecei puxando essa coisa da quantidade de candidatos, né? E a quantidade de eleitos é muito grande também, né? São mais de 500 deputados eleitos no país todo. A gente tem um Fora da Curva já agendado para conversar especificamente sobre isso, mas eu queria aproveitar que a gente está nesse assunto e já puxar um pouco para hoje também, que é o seguinte: desses 500 sempre me chama muita atenção duas coisas. Primeiro, esses candidatos que fazem um misto de piada e comédia com suas candidaturas, eles criam um personagem, né? Você tem o Barack Obama brasileiro, você tem o super-herói, o cara que aparece voando, né? E ao mesmo tempo, salta aos olhos, a gente também tem uma grande falta justamente de representatividade, né? Queria que vocês comentassem um pouco disso, assim, são muitos candidatos, são muitos eleitos, mas de uma forma muito homogênea ainda, né? Pessoas geralmente brancas, de classe média, homens, né? E aí a gente tem pouquíssimas mulheres negras, candidatos... E classe trabalhadora, né? Trans, representantes de LGBT, enfim, queria que vocês comentassem um pouco disso também. Você acha que a gente está caminhando para uma possível mudança nesse quadro de representatividade ou a gente ainda está distante? Tá bem. Depois eu pego. Tudo bem. Eu acho que a gente está, novamente, vivenciando um momento muito rico politicamente. Eu faço esse reforço também para empolgar as pessoas, porque não acho que tudo está perdido. Tem excelentes candidaturas por aí, mas sim é preciso que a gente olhe em retrospecto para o que foi a realidade das câmaras, assembleias e da própria representatividade que a gente tem, da ausência dessa representatividade, né? Quando a única presidente mulher que a gente teve na história desse país foi retirada naquelas condições do seu cargo, faz a gente pensar sobre que poder público é esse que a gente tem que ele não nos representa. Atualmente, eu sempre vou muito na Assembleia Legislativa daqui, né? Cada dia um susto diferente, novamente dizendo. E a gente só tem seis deputadas. Nenhuma é negra. 6 deputadas mulheres. 6 deputadas mulheres. E aí, no Dia da Mulher, tava lá, Feliz Dia da Mulher, atuação parlamentar, são 49. Sim. E aí tinha uma plaquinha bem pequenininha, assim, tipo, desse tamanho, com um quadrinho bem pobre, assim, com as fotinhas delas. Eu fiquei olhando, meu Deus, isso é o suficiente? Não, isso está longe de ser o suficiente, né? E com todas essas disputas de fundo partidário, os 30% que deveriam ir para candidaturas de mulheres e todas as coisas que a gente está vendo, eu venho acompanhando, porque para além do meu Recife eu também componho a partida feminista. E a gente vem acompanhando com muita revolta a forma como é a disputa de orçamento dentro dos próprios partidos e no que é que isso reverbera para fora, né? Então, estão vindo muitas candidaturas de mulheres negras, de mulheres periféricas, da classe trabalhadora, e a gente pede para que eu faça esse apelo, tanto pessoa física quanto enquanto Rede Meu Recife, porque sim, isso vai tornar o meu trabalho muito mais melhor daqui para frente, vai tornar o meu trabalho mais aprazível, do que chegar numa Câmara em que basicamente até o de você ser mulher e estar nesse espaço, você não é olhada com... Às vezes eu tenho a sensação de que eu tenho que brigar mesmo para ser respeitada, sabe? Dentro desses espaços. Coisas que... É uma coisa que eu não sinto quando eu estou na companhia de outras mulheres. E é fácil de entender o porquê. Então, fica esse apelo para que todo mundo olhe para essas candidaturas que estão vindo por aí. Olhe com carinho, dê esse voto de confiança, porque a mudança ela precisa ser estrutural mesmo. Não é que só você trocar e não mexer no sistema vai resolver tudo, mas acho que é um primeiro passo para a gente conseguir ter uma abertura maior e dialogar com pessoas que se pareçam com a gente lá.
Ô Bruno, eu acho importante, eu acho que a gente eu também não acho que tá tudo perdido, até porque nunca teve ganho. Se não teve ganho, não pode estar tudo perdido. Quer dizer, nós somos um país que foi colonizado numa perspectiva racista, patriarcal, e dentro do sistema de economia capitalista. Quer dizer, desde a colônia se instalou aqui a noção de propriedade privada, se instalou que tinha raça inferior e raça superior, que mulher serve para isso, não serve para aquilo. No primeiro sistema político brasileiro, só podia votar quem tivesse determinado grau de riqueza. Analfabeto não votava, negro não votava, mulher não votava. Quer dizer, a gente conquistou algumas coisas, mas a lógica do sistema, eu acho que boa parte do povo brasileiro hoje, dos ouvintes dessa rádio, com certeza já entendeu que o sistema tem problemas. O professor tocou na questão da regulação dos partidos, eu acho que isso precisa avançar. A gente precisa, os partidos estão em crise enquanto instituição, porque muitos são legenda de aluguel e existem para vender. Se vender para ser final de corrente de angariar voto, quer dizer, um candidato com poder econômico grande, compra apoio e candidaturas que vão fazer para ele o trabalho de campanha e que pelas coligações o voto vai vir para a turma dele, não para aqueles que estão ali, né? Então, isso existe no nosso país, a gente precisa mudar o sistema partidário e a gente precisa fazer uma revisão do sistema eleitoral, como já indicaram. Isso pode ajudar para daqui a uns 10 anos a gente ter eleições melhor. Isso só vai acontecer com forte mobilização popular. Então, um número grande de candidaturas populares, negras, de periferia, de trabalhadores rurais, do movimento indígena, que fez toda uma estratégia de tentar eleger mais indígenas esse ano. Quer dizer, isso dá um momento, faz do momento pré-dia das eleições um momento importante de debate. Então, eu acho que a gente tem que fazer um convite a todo mundo a ir a debates das candidaturas proporcionais. O mais importante hoje é renovar e alterar a composição do Poder Legislativo, porque essa composição está totalmente corrompida e vendida a determinados interesses. Hoje a gente vive num país que é a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada dos laboratórios de remédio. Quem é a bancada, tá entendendo? Onde o setor empresarial garante aqueles que vão votar lá dentro pelos seus interesses. A bancada do agronegócio, a bancada dos meios de comunicação privado, porque tem... Né? Que não vão deixar passar nenhuma reforma na política de comunicação do país. Então, eles elegem seus prepostos com a carinha bonita, mas que estão todos comprometidos com o sistema de dominação que a gente vive, que é racista, que é machista, né? Então, e que é pró-setor proprietário e não a favor da classe trabalhadora. Está aí as reformas trabalhistas que se fizeram. Então, acho muito importante a gente aproveitar esse momento para debater com as candidaturas proporcionais, inclusive isso. Que dificuldades vê no legislativo para fazer legislações que modifiquem e democratizem o país? A dificuldade é na força. E para alterar a força e os setores populares ter força, precisa alterar a relação com os partidos, dentro dos partidos, para se democratizarem, e a própria regulação, para a gente não ter essa profusão de candidaturas de fachada, que, na verdade, são apenas meio de sobrevivência, porque não tem nenhum compromisso com nenhuma causa em particular. Acho que as eleições trazem esse momento de debate. E lembrando que cargo político não é concurso público. A gente não está precisando de um outro Guilherme Uchoa que saiu porque Deus levou da presidência da Assembleia Legislativa. Então, fica esse toque. A gente precisa de renovação nesse sentido também. A gente já está se aproximando do momento final do programa, né? E queria aproveitar ainda mais uma pergunta a partir de tudo isso que a gente conversou, né? Essa já está sendo uma eleição bem atípica, né? No Brasil. Tanto pelo que aconteceu na eleição anterior, em que a gente teve o golpe, e também pelas características dos presidentes, dos candidatos à presidência da República, de todos eles, na verdade, né? Vocês acham, e essa é uma pergunta que eu tenho feito de forma recorrente aqui nas sextas-feiras do Fora da Curva, vocês acham que esse é um ano em que o brasileiro vai dar mais atenção a essas candidaturas? A gente está conseguindo se tornar um país mais politizado? Eu acho que sim, sabia? Eu acho que as pessoas, na verdade, não estão
é que eu vou poder falar? Eu acho que elas estão colocando um nome em uma coisa que faziam talvez de uma forma mais solta. Todo mundo exerce a política do cotidiano. Viver é um ato político, né? E isso não pode ser esquecido de forma alguma. Mas acho que as pessoas estão enxergando mais em como essas estruturas afetam diretamente as suas vidas. E esse contexto pós-2013, principalmente, veio trazendo isso com muita força para as nossas vidas. A gente está enxergando isso mais claramente. O desemprego, tudo, a forma como isso está afetando a população é muito perverso. Então, eu acho que sim. Eu só tenho receio dessa política do ódio, que está pautando muito a forma como a gente está escolhendo os nossos representantes. E para mim esse é o elemento mais perigoso que está em jogo dessas eleições. Estamos ficando mais politizados, sim. Agora, que tipo de politização é essa e a quem serve? Isso a gente precisa ficar de olho e muito atentos, porque a gente precisa de uma política do acolhimento, uma política dos afetos, e não essa política do ódio que estão servindo para a gente há 4 anos, que cega e enviesa os olhares e os votos, e a gente sabe muito bem que essas pessoas não vão acolher a classe trabalhadora e nem vão fazer o Brasil crescer, só manter a pirâmide social do jeito que está. Eu tendo a dizer sim e não, sabe? Eu acho que da parte de quem está resistindo à perda de direitos, a gente está sendo exigida pelo contexto a crescer em ação política, né? Há um conjunto de jovens se reorganizando, se instalando, uma grande renovação dos movimentos sociais e na movimentação. Grandes temas e pautas estão colocadas por país, seja pautas na área do feminismo, do racismo, né? Depois da Marcha das Mulheres Negras, que foi uma marcha expressiva. A questão do racismo e da situação das mulheres negras cresce na consciência social, isso é politização, cresce o número de candidaturas, né? E cresce o número de organizações políticas, coletivos, locais, redes nacionais. Então, tem um crescimento da movimentação social, tanto do campo progressista e de esquerda, como do campo conservador, que também está muito organizado, né? Movimentos como o MBL, financiado internacionalmente, que vieram ao Brasil instalar um movimento estudantil de direita, que a gente vê hoje nas universidades se fortalecendo. Então, existe uma polarização que politiza, porque se você não se politizar, você vai ser engolido, né? Isso não quer dizer que a população que não está organizada em coletivos, em grupos, está mais politizada. Porque, infelizmente, a hegemonia dos meios de comunicação e a estrutura dos meios de comunicação privados no Brasil impede a politização. Porque não permite que a pessoa pense reflexivamente. E se essa famigerada reforma do ensino médio que esse governo golpista está propondo se instalar, né, com 2 matérias obrigatórias, que é português e matemática, o resto é tudo flexível, você tira das pessoas a capacidade de se formar criticamente, né? Então, nós estamos em risco da vida política também, pela mídia conservadora, que lhes despolitiza, mas a vida política, né, de quem se organiza nas redes, nos coletivos, isso cresce. A gente vai ter que encerrar. Nosso tempo já acabou. Queria agradecer a audiência, quem está nos acompanhando. Lembrar que o programa sempre tem reprise às 21 horas aqui na Rádio Universitária, e ele também fica disponível na nossa página no YouTube, né? Esse foi o programa de 17 de agosto. Ele teve produção de Edi Rodrigues, locução de Bruno Nogueira. A equipe da gente de hoje é Débora Oliveira, Carol Torpe, Chainan França e trabalhos técnicos de Marco da Lata. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.